Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Estão tendo bons estudos acerca do livro de Juízes? Está vendo como é importante o texto sagrado do livro de Juízes? Traz não só informações acerca da nação de Israel, propriamente dita, daquela época, mas também traz informações acerca das nações e das tribos circunvizinhas, o seu modo de adoração, a sua maneira de viver, né? Enfim, o seu jeito de realizar as suas conquistas através das guerras, como eles se preparavam belicamente e a política estabelecida ali, né? Então vocês estão observando que havia uma anarquia, o povo não tinha uma liderança centralizada. E agora, nessa última videoaula, eu quero mostrar dois quadros para vocês. O primeiro agora, dando continuidade aos dados biográficos sobre cada um dos juízes, eu vou mostrar para vocês, como havia prometido, a que tribo cada um pertenceu ou pertencia naquela época, tá? Então está aí para vocês, mostrando, o primeiro que aparece, Otiniel, que pertencia à tribo de Judá. Ele que foi o primeiro juiz de Israel. Então se alguém te perguntar, quem foi o primeiro juiz na era dos juízes? Então você já sabe, Otiniel. E nós mostramos aqui no quadro anterior o significado do nome de cada um dos juízes, né? Muito bem. Depois aparece Eude, que pertencia à tribo de Benjamim, ele que era canhoto, e você sabe ali que ele venceu, né? Ele matou o rei de Eglon e libertou o povo de Israel dos eglonitas, né? Este que é conhecido como o homem mais gordo da Bíblia, o rei de Eglon, né? E este rei, diz a Bíblia, que no dia da sua morte, Eude sacou a espada e enfiou no seu ventre até a empunhadura, e de forma que saiu o excremento. Que coisa, né? Então diz que ele era muito gordo. Muito bem. Depois nós temos Zangar, da tribo de Naftali. Ele era filho de Anate. E na sequência nós temos Débora, da tribo de Efraim, um dos descendentes de José. Ela foi juíza e profetisa. Temos Gideão, da tribo de Manassés. Ele que também foi chamado de Jerubaal. Por que foi chamado de Jerubaal? Você conhece a história a partir lá do capítulo 6 do livro de Juízes, que vai narrar como que Deus chamou e separou este cidadão chamado Gideão, que depois foi chamado também de Jerubaal, porque ele destruiu o altar de Baal e os moradores da cidade quiseram matá-lo, quiseram efetuar vingança contra ele. Então o seu pai se levantou e disse assim: ora, se Baal é Deus, então o próprio Baal que vai contender por ele. E os homens da cidade se calaram e não tiveram argumento contra. E daí então passou a se chamar Gideão de Jerubaal, que significa Baal por si mesmo contenda, ou Baal por si mesmo peleja, né? Jerubaal. Muito bem. Depois, na sequência, nós temos Tola, que foi da tribo de Issacar. Ele liderou por 23 anos. Aí nós temos Jair, que liderou por 22 anos. E interessante, nós temos Jefité, que no primeiro momento ele foi rejeitado pelos próprios da sua família, por ser um filho bastardo, filho de prostituta. O texto sagrado diz que ele foi expulso de casa. Seus próprios irmãos disseram: você não vai herdar conosco, nem habitar conosco, porque você é filho de prostituta. Só que em dado momento, quando os inimigos avançaram, eles precisaram da ajuda de Jefité. E eles foram buscar Jefité e imploraram para que Jefité liderassem o exército e preparassem homens habilidosos para vencer os seus inimigos naquela época. E Jefté atendeu o convite, foi lá, organizou o exército e grande foi a conquista através de Jefité naquela época, que está registrado no capítulo 10, verso 6, até o capítulo 11, verso de número 27. Então você vai ler lá depois, para você entender os melhores detalhes acerca da vida de Jefté. Depois nós temos Ibzan, que foi da tribo de Judá. Muito embora ele tenha sido um juiz importante na época, está registrado em Juízes, capítulo 12, do verso 8 até o verso 10, posteriormente ele promoveu o casamento misto. Por que ele fez isso, né? Alguém pode se perguntar, ele não era juiz? Ele não era um exemplo?
Na realidade, os juízes, eles não tinham a obrigação de ser digamos assim, até certo ponto, um exemplo a seguir, né? Não que eles não tinham obrigação, eles não eram, digamos assim, perfeitos. Deus usava eles em determinados momentos para liderar o exército e vencer, mas eles tinham suas falhas. E essas falhas permaneciam na vida deles, apesar de serem corajosos e reunir exército de homens corajosos e conquistar territórios, eles ainda, muitas das vezes, permaneciam fazendo coisas que às vezes desagradava a própria lei de Deus, como no caso do próprio Gideão, né? Gideão que, no determinado momento, depois da conquista dos midianitas, os habitantes de Israel quiseram fazê-lo um rei e ele não aceitou. Até aí tudo bem, ele disse não, Deus é que governa, Deus é que lidera. Mas depois ele fez uma estola, um éfode de ouro que virou depois uma idolatria, né? Então ele começou bem, depois acabou mal, como por exemplo Sansão. Vamos falar de Sansão depois, né? Sansão começou bem e acabou mal. A fraqueza de Sansão era mulheres, né? E era muitas das vezes uma pessoa que não tinha muita temperança, não tinha muito autocontrole, né? Então a sua fraqueza ali fez com que ele perdesse até sua força em dado momento. E no final da sua história Deus o renova. Assim aconteceu também aqui com Ibizan. Ele promoveu casamento misto no meio do povo, que era uma coisa que a lei condenava na época, né? O povo de Israel não podia se relacionar matrimonialmente com outros povos da região, para não serem influenciados pela sua idolatria e pelo seu modus vivendi, digamos assim, sua maneira de viver, né? Muito bem, então tá aí. Elon da tribo de Zebulon, liderou por 10 anos. Abdom, da tribo de Efraim, teve 40 filhos e 30 netos. Sansão, da tribo de Dan, nazireu desde o seu nascimento, mas tinha lá suas fraquezas, que depois você conhece a história, acabou virando um escravo lá dos filisteus, e só depois, no momento da sua morte, que ele pôde se vingar desses filisteus. O seu cabelo já estava crescido, diz a Bíblia, ele se arrependeu, pediu renovo das suas forças para Deus novamente, e Deus atendeu o seu pedido, naquele momento vingando contra os filisteus. E, por último, Samuel, da tribo de Levi. Aí alguém pode se perguntar, como assim da tribo de Levi? Se o seu pai, Eucana e todo mundo lá daquela geração anterior diz que era efraimita. Aí é que está. Se você pensou nisso e se fez essa pergunta dentro de você, é muito importante essa pergunta. Porque se você vai fazer a leitura, como nós aprendemos, né, uma das regras da hermenêutica interpretativa é que você não pode pegar e criar uma suposição em cima de apenas um texto, né? Você tem que ler todo o contexto. Então, se você analisar a genealogia, lá em Crônicas principalmente, acerca dos antepassados de Samuel, você verá que eles vieram da tribo de Levi, mesmo porque Samuel não poderia ser um sacerdote se ele não fosse da tribo de Levi. Então por que o texto diz que era efraimita? Seus pais, seus avós, enfim, porque eles viveram no território de Efraim. Como vocês sabem, Levi, ou os descendentes de Levi, ou essa tribo de Levi, eles não herdaram território quando da conquista de Canaã. Por quê? Porque a lei determinava que eles haveriam de cuidar apenas das coisas sagradas, por isso não tinham terras, ou um território chamado da tribo de Levi. Eles habitavam em cidades espalhadas por outras tribos. Então, os descendentes os ancestrais de Samuel, calharam de estar habitando em uma cidade de Efraim, por isso que se chamam efraimitas, porém eles pertenciam à tribo de Levi, ele que foi o último juiz de
Israel. E para nós encerrarmos neste última videoaula para vocês, né? Eu quero mostrar aqui o último quadro e desejar a vocês boas pesquisas e bons estudos acerca deste livro notável e muito importante que traz muitas informações interessantes do ponto de vista histórico e também do ponto de vista espiritual. Então, esse último quadro agora, vamos aplicar ou vamos tentar fazer uma aplicação de tudo que nós aprendemos acerca dos episódios narrados no livro de Juízes para a nossa vida espiritual. Então tá aí para você. Vejamos. Primeiro, o que eu quero analisar é que quando os fatos de Juízes são narrados, havia uma nova geração. Não era mais aquela geração que saiu do Egito e que peregrinou durante 40 anos pelo deserto. Havia uma nova geração. Então, se havia uma nova geração, e lendo todo o contexto, nós fazemos 3 deduções. A primeira delas, essa nova geração não conheciam ao Senhor, tampouco suas obras. Inclusive tem um verso bíblico no começo do livro que vai falar sobre isso, né? Vai explicar que essa nova geração não conhecia o Senhor. Não conhecer ao Senhor não significa que eles não tinham ouvido falar do Deus que tirou os seus ancestrais lá do Egito. Significa que eles não tinham aquela intimidade com Deus mais. E não conheceram os milagres, os prodígios, as maravilhas que o Senhor Jeová operou no deserto. Lembra daqueles grandes episódios, por exemplo, quando o próprio mar se abriu, quando o maná caiu do céu, né? Por exemplo, quando a rocha produziu água para eles tomarem, quando as águas amargas de Mara se tornaram águas potáveis. Tudo isso são prodígios. A grande nuvem que ia sobre eles, protegendo do sol causticante do deserto, né, foram prodígios. E essa mesma nuvem durante a noite, diz o texto, que se transformava num clarão, num resplendor, para guiá-los durante a noite. Então essa nova geração não viu essas coisas. Eles não estavam acostumados com isso. E por não estarem acostumados com isso, a fé deles era uma fé frágil, né? Não tinha essa intimidade com Deus. Então eles não expulsaram todos os seus inimigos, se associaram com eles, pelo contrário, né? Desobedecendo a ordem do Senhor. E não conquistaram todo o território. Já que eles não derrotaram todos os inimigos, automaticamente não conseguiram conquistar todo o território prometido. Tá aí o primeiro problema ali, né? O que nós aprendemos ali, então? Como que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Vamos aplicar o seguinte, que se Deus ordena para você destruir o inimigo que há, tentando tirar você da presença do Criador, você tem que destruí-lo totalmente, não pode deixar nenhum resquício, não pode deixar nada que venha te impedir de ter plena comunhão. Você tem que conquistar tudo que Deus ordenou para você conquistar. Essa é a aplicação. Segunda aplicação, a desobediência nos afasta de Deus. É isso que nós encontramos em todo o contexto do livro de Juízes. Todas as vezes que eles desobedeciam, que eles se afastavam do Senhor, né, eles se enfraqueciam a ponto do inimigo entrar e roubar e saquear. Porque ali nós aprendemos que a desobediência abre brechas para o inimigo entrar e saquear. Então, aplicando a nossa vida nos dias de hoje, na nossa vida espiritual, digamos assim, né? Quando desobedecemos, nós estamos dando campo, liberdade para o nosso inimigo entrar e saquear nossa vida espiritual. Como o próprio texto no Novo Testamento diz, né? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas isso se nós dermos brecha, ou seja, como eles faziam, eles desobedeciam e eles se enfraqueciam, o inimigo entrava. Terceira coisa, eles se arrependiam, então o arrependimento nos faz reaproximar de Deus. Para sermos novamente reabilitados, renovados, fortalecidos, tem que haver o arrependimento genuíno em nossos corações. É isso que nós aprendemos com toda essa história do livro de Juízes. Outra coisa que nós aprendemos em relação ao povo,
Deus promove o livramento para aqueles que se arrependem. Então, se você se arrepende, se você é sincero, verdadeiro e anda nos caminhos do Senhor, então qual a aplicação que nós temos para isso? Que Deus está presente em todos os momentos para promover o livramento necessário. Então tá aí a aplicação em relação ao povo. Agora, em relação aos juízes, o que nós aprendemos? 3 coisas básicas, importantíssimas, para nós encerrarmos aqui a aula. Quem escolhe é Deus. Muito embora cada um deles tinha sua qualidade, tinha algo que destacava, nós poderíamos citar aqui, por exemplo, Sansão era força, Eude era estratégia, né? Você vê que ele era canhoto, colocou a espada do lado direito da coxa, e na hora que puxou, que ele virou a mão, né, as pessoas, ou o rei de Eglon não sabia que ele estava levando a mão para pegar uma espada. Estratégia. Então cada um deles tinha a sua qualidade. Só que eles não foram escolhidos pura e simplesmente por ter uma qualidade. Foram escolhidos porque o Deus de Israel quis escolher aquela pessoa naquele momento. Então é Deus que escolhe. E outra, não foi as pessoas que disseram fulano e cicrano que vai ser. Não. Lembra de Gideão? Ele estava no anonimato, malhando trigo no lagar. Era desconhecido. E ele mesmo falou para o anjo, como que pode? Vai me escolher por quê? Eu estou parafraseando, né? Estou usando as minhas palavras. Vai me escolher por quê? Eu sou o menor da casa do meu pai. E nós pertencemos à menor tribo de Israel. Era a tribo de Manassés, né? Então ele se sentia pequeno. E estava malhando trigo num lagar, escondido, porque os midianitas entravam e roubavam tudo. Então ele estava no anonimato e Deus escolheu. Então, primeira coisa que nós aprendemos, é Deus quem escolhe os juízes. Então foi Deus que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Está escrito lá no livro de Salmos. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos capacitou. Segunda coisa, quem capacita é Deus. Quem capacitou os juízes, os libertadores? Quem deu força para Sansão? Quem deu autoridade para Débora, mesmo sendo uma mulher, e vencer, né, todo aquele exército que vinha da Síria? Então tá aí, quem capacita é Deus. E terceiro e último lugar, quem determina as estratégias para a vitória? Deus também. Voltando para Gideão, eram 32 mil homens que se apresentaram para a guerra. Aí Deus diz para ele, é muita gente. Manda os covardes e medrosos voltarem, porque esse povo depois vai se autopromover dizendo que eles venceram porque estavam em um número maior. Então Gideão grita no meio do povo dizendo que Deus havia ordenado que os covardes e medrosos deveriam retornar. E aqui mais uma coisa que nós aprendemos, que Deus ele conta com pessoas que têm coragem para fazer a diferença no mundo de trevas que estamos vivendo. E diz o texto sagrado que muita gente voltou para trás. 22 mil homens retornaram, ficaram apenas 10 mil com ele. E Deus mesmo assim diz para ele, tem muita gente. E aí você conhece a história, esses 10 mil homens foram provados e só 300 foram separados. E aí depois teve a estratégia de separar esses 300 em 3 pelotões de 100. E cada um deles tinha que ter 3 armas, a saber, um vaso de barro, uma tocha acesa e uma trombeta na mão. São coisas que, humanamente falando, não tem sentido para nós, principalmente nós que somos do século XXI. Ué, como é que pode? Um vaso de barro, uma tocha acesa e uma trombeta na mão? E diga-se de passagem que o momento do ataque foi de madrugada, quando os midianitas estavam acampados e dormindo, porque no outro dia de manhã eles iam se levantar para atacar Israel. Então, Israel, liderado por Gideão, se antecipou. O que nós aprendemos aqui? Que temos que nos antecipar. Deus nos antecipa, Deus revela antes do inimigo atacar. E é Ele que dá as estratégias. Poderíamos aqui ficar um tempão falando sobre a estratégia que Deus deu para Gideão, como nós já fizemos isso em outras ocasiões, mas estou apenas pontuando para você entender. Em relação ao povo, tem a aplicação. Em relação aos juízes, tem também a aplicação, o que nós aprendemos com essa história. Deus é quem escolhe, Deus é quem capacita e Deus é quem dá a estratégia para a vitória, tá bom? Muito bem.
Então, como você viu aí, nós estamos encerrando essa visão panorâmica acerca do livro de Juízes e eu quero desejar para você boas pesquisas, bons estudos, leiam bons livros que tratam sobre o assunto, não deixe de ler o seu livro módulo, tá? O livro módulo do IBAD que nós estamos estudando, né? E também não esqueça de ler as referências bíblicas que nós colocamos aqui nos quadros, para você se inteirar e para você enriquecer o conhecimento acerca do livro dos Juízes. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus, um forte abraço, bons estudos e até os próximos vídeos.